Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí no meu canal, neste vídeo. E hoje nós vamos estar iniciando o nosso primeiro vídeo com assunto, com conteúdo jurídico, na área do direito. Eu, como uma simples estudante ainda, mas combinei de compartilhar com vocês algumas informações, algumas curiosidades do universo jurídico. E recentemente eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais e eu coloquei ali 3 disciplinas do direito, das quais nós poderíamos iniciar falando. E eu coloquei a disciplina de constitucional, de penal e de civil. E a disciplina mais voltada para nós iniciarmos foi a do direito civil. E dentro dessa disciplina eu coloquei 3 assuntos. E o assunto mais voltado foi para nós falarmos acerca dos direitos de personalidade. E eu achei muito legal vocês terem votado nesse assunto. Então vamos descobrir o que é esse tal direito de personalidade. O conceito de personalidade ele está ali ligado, ao conceito de pessoa. Então todo aquele que nasce com vida, ou seja, todo aquele que se torna uma pessoa, adquire personalidade. Então a personalidade ela é uma qualidade ou um atributo do ser humano. Mas dentro do direito, a personalidade ela tem um conceito diferenciado. Então nós podemos dizer que a personalidade ela pode ser definida ali como uma aptidão genérica para adquirir direitos e também contrair obrigações ou deveres na ordem civil. E talvez você pergunte, mas afinal, o que é esse tal de direito civil? E o professor que eu tenho, ele explicou pra gente ali no início do curso de uma maneira muito legal, muito acessível. E ele disse o seguinte, olha, o direito civil nada mais é do que o direito que você tem, que o ser humano tem, de nascer, de crescer, de se relacionar, de abrir uma empresa, de se casar, de se divorciar. É aquilo que eu e você como cidadãos podemos fazer, Então você pode ter as coisas, você pode comprar, você pode vender, você pode realizar um negócio jurídico, assinar um contrato. Enfim, o direito civil engloba todos esses assuntos, E no seu artigo 1º, ele diz o seguinte, que toda pessoa é capaz de direitos e também de deveres na ordem civil. É muito interessante isso porque nem sempre foi assim. No direito romano, por exemplo, o escravo, ele era visto como um objeto, ele era visto como coisa, Ele era desprovido aí dessa faculdade de ser um titular de direitos. E dentro de uma relação jurídica, ele estava ali dentro da situação de ser um objeto, E não de ser aí um portador de direitos. E o reconhecimento hoje dessa qualidade para todo ser humano representa aí uma conquista muito grande na civilização jurídica. O nosso Código Civil de 2002, ele reconhece os atributos da personalidade com esse sentido aí universal, no momento em que ele proclama que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então não importa a cor, o sexo, a religião, enfim, todos nós. E o capítulo 2 fala acerca desses direitos da personalidade, Então ele fala assim no seu artigo 11, com exceção dos casos previstos em lei, o direito da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Então, nós afirmarmos ali que o homem ele tem direito de personalidade, que nós temos personalidade, é o mesmo que nós dizermos que nós temos capacidade para sermos titular de direitos, é isso mesmo. Então, a personalidade jurídica ela é a minha segunda pele, ou seja, ninguém pode invadir a minha personalidade jurídica sem o meu consentimento. Ou seja, ninguém pode me caluniar, me ofender, me difamar, me dar algum tipo de apelido ofensivo, Tudo isso se caracteriza como crimes contra a honra. Então, quais são os nossos direitos de personalidade? Direito à integridade física, que é a nossa vida, o nosso corpo. Direito à integridade intelectual, que é a nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade aí de autor, de inventor, de esportista, seja lá o que for. A nossa integridade moral, Então é a nossa liberdade aí no âmbito civil, no âmbito político, religioso. Tudo isso
se caracteriza como direito de personalidade, né? E como uma definição aí clássica e básica, nós podemos dizer que são os direitos físicos, psíquicos e morais. Eles são intransmissíveis porque eles não podem ser transferidos para ninguém. Eles são irrenunciáveis porque o indivíduo ele não pode renunciar aos seus direitos. E eles também são indisponíveis porque esses direitos não podem ser utilizados como se bem entende, né? E ali na nossa Constituição de 1998, no nosso Código Civil, os direitos da personalidade eles são disciplinados e são protegidos também por outras normas, né? Então nós temos aí o Código Penal, a Lei de Imprensa, a Lei dos Transplantes, deixa eu ver o que mais, dos direitos autorais, por exemplo. Então, são exemplos aí de normas que tratam sobre esse tema da personalidade. Nós temos também, olha que legal, a Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais. E essa lei também trouxe uma série de medidas que impedem, né, o uso de dados pessoais sem o consentimento do titular. E tudo isso é visando a proteção à nossa intimidade, né? E nós temos o exercício de alguns outros direitos, como o direito de imagem, que é a reprodução física do nosso corpo, seja ele em todo ou em partes. O direito também à voz. Todos esses direitos eles podem ser cedidos desde que com consentimento, com contrato expresso, como uma licença de uso, por exemplo, né? Então, resumidamente falando, se nós analisarmos aí o contexto histórico, a evolução dos direitos de personalidade, nós podemos dizer que tanto a teoria, né, como as formas aí de tutela desses direitos evoluíram de uma maneira grandiosa no ordenamento jurídico, né, de uma forma ali progressiva, nós podemos dizer com toda certeza. Então, os direitos de personalidade, eles ganharam corpo e eles ganharam um destaque muito grande no nosso ordenamento jurídico brasileiro, na maneira que nós podemos entender que tem trazido a cada dia ideias, né, de valorização da pessoa humana. Então pesquise um pouquinho mais sobre isso, sobre os seus direitos de personalidade, e nós somos aí cidadãos com esta garantia, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado dessa informação e em breve nós voltaremos aí com mais vídeos de conteúdo jurídico, tá bom? Obrigada e um beijo para vocês, até a próxima.